Capítulo 3: A depressão, a dor da mente. A dor física e a dor da mente manifestam-se de formas muito distintas. Se tens um acidente e partes uma perna, a dor é agoniante. No entanto, mas tem cura. Com o devido tratamento hospitalar, a dor passa. É temporário. A dor da mente é a doença mais complexa de se tratar. Manifesta-se no foro psicológico e pode ter graves repercussões físicas, stress, enxaquecas, cansaço físico, etc. Pode-se prolongar por anos a fio. Resulta de um acumulado de experiências que vivencias ao longo da tua vida e, como ficam guardadas na tua memória, podem trazer-te sofrimento contínuo se não tiveres controlo sobre os teus pensamentos. Vejamos qual a definição da depressão. Depressão reflete-se na aversão à atividade que pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e sensação de bem-estar de uma pessoa. As pessoas deprimidas podem sentir-se tristes, ansiosas, vazias, desesperadas, preocupadas, impotentes, inúteis, culpadas, irritadas, magoadas ou inquietas. Elas podem perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas. Podem perder o apetite ou comer demais e apresentam sintomas de bloqueio mental, problemas de concentração, para lembrar detalhes ou tomar decisões, e podem contemplar ou tentar o suicídio. Problemas de insónia, sono excessivo, cansaço, perda de energia, sofrimento, dores ou problemas digestivos resistentes a tratamento também podem estar presentes. Uma vez que esta dor não é perceptível ao olho humano, muitas vezes esta doença pode passar despercebida. Podemos achar que uma pessoa está apenas a passar por uma fase difícil, quando na verdade esse sofrimento se tornou constante, um pesadelo sem fim. Portanto, o que acontece quando a depressão se agrava é que, embora estejas fisicamente vivo, dentro de ti é como se estivesse morto. É como se estivesse aprisionado dentro de ti próprio, eternamente. Agora imagina viveres em depressão por mais 10, 20, 30 anos. Quando a sociedade nos abandona, a solidão é suportável. Quando nós mesmos nos abandonamos, ela é intolerável, dizia Augusto Curry. Quando passas por sofrimento contínuo, viver deixa de ter significado. E é por isso que, em casos extremos em que a pessoa já não tem mais controle sobre o que pensa, acaba por colocar um fim à sua própria existência. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Os suicidas têm fome e sede de viver. Augusto Curry. Quem comete suicídio desespera por querer viver, mas como não tem consciência dos pensamentos que gera, não consegue silenciar a mente, põe termo à sua própria vida. O que estas pessoas não se aperceberam é que se estavam a identificar com a vida errada. Vida errada não pode ser vivida corretamente. Theodor Adorno. Portanto, fazendo aqui uma dissecação do que se pretende neste capítulo, a depressão é uma doença agora muito típica da nossa sociedade. Mais uma vez, falando outra vez em contexto de pandemia, é uma coisa que está a acontecer cada vez com mais recorrência. E o que eu procuro fazer neste capítulo, no fundo, é dar a entender à pessoa que a dor da mente, sim, é uma dor psicossomática, ou seja, é algo que vem da parte da psique, mas não é, em última instância, uma dor física. Significa que é possível identificar que ela, não sendo uma doença palpável, material, ela pode ser perceptível pela própria consciência. Certo? Quando nós estamos a falar de dor da mente, isto não estamos a falar de provocar dores de cabeça, não estamos a falar de uma dor que é palpável, estamos a falar de algo que é provocado quando alimentamos ou estamos dentro de um filme que estamos constantemente
a contar dentro de nós e que não temos consciência. Portanto, quando nós falamos que a depressão reflete na aversão à atividade e que pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos, no fundo nós estamos a falar outra vez daquele processo da mente que fabrica pensamentos. Na depressão, o que acontece é que nós estamos continuamente a alimentar pensamentos que nos deixam ir abaixo, ou seja, não nos traz alegria, não traz felicidade, antes pelo contrário, nos traz afastamento, isolamento, sensação de vazio, sensação de que, por exemplo, a vida não vale a pena. E isto, quando é alimentado constantemente, pode levar as pessoas a depressões, sim, profundas, mas também pode levar até ao suicídio. E é o que acontece a muitas pessoas, é que quando elas cometem o suicídio, isto é um tema muito tabu ainda para se falar, mas quando elas cometem o suicídio não é porque elas simplesmente desejaram tirar a vida delas, é porque elas até querem viver, mas não conseguem viver constantemente com aquilo que estão a pensar. E o que elas não têm consciência é que é possível parar esses pensamentos. Portanto, a dor da mente é, no fundo, histórias que nós estamos constantemente a contar dentro de nós que não conseguimos ter controle. Que estão sempre percorrem uma narrativa contínua sem nos apercebermos que o narrador que está a narrar aquelas histórias pode a qualquer momento parar de criar aquela história e recriar outra. Não nos conseguimos dissociar desta história pessoal que criamos. Faz sentido isto? Um pouco. Porque portanto, a dor da mente também não vem assim de um clique, não é? Sim. Portanto, sim, é uma coisa que tem que ser alguma coisa que aconteceu para que a pessoa tenha isso. Exatamente, exatamente. Tenha. Sim, portanto, se calhar a dor da mente é uma dor que nos veio, fosse do que fosse, e que realmente nós não conseguimos, portanto, como é que eu ia dizer? Não conseguimos que a nossa mente veja a coisa de outra maneira. Pronto. Sim. Portanto, a dor será tão grande de algo que aconteceu que não é assim só porque se pensa de outra maneira que vai sair essa dor e esse... Exatamente. Não é? Exatamente. Este Portanto, quem tem dor da mente é porque realmente teve um sofrimento grande que não consegue ultrapassar assim com um clique, não é? Sim, sim. E às vezes anda-se, tal e qual como está aqui no livro, 10 e muito mais anos, mesmo que a pessoa, pronto, já esteja um pouco melhor ou isso, mas a dor está sempre. Sim, aqui está. Aqui no certo eu falo que a depressão resulta de um acumulado de experiências que vivenciamos, não é? E que vão ficar guardadas na nossa memória. O que é que nós estamos a falar aqui? Aqui eu não falo da origem da depressão, aqui só tento distinguir o que é uma dor mental daquilo que é uma dor física. Aqui está a dor da mente, mas para mim a dor da mente vem antes da depressão, porque depois é que se entra mesmo na depressão. A depressão, no fundo, é como se funcionasse como uma espiral que vai descendo para baixo, como se fosse um turbilhão. Ou seja, a pessoa estava num estado dito normal, não é? Num estado de consciência em que aceitava até certo ponto aquilo que estava a viver e de repente, pouco a pouco, algum evento que dispara na sua vida,
e isto pode acontecer de várias maneiras, que aqui no livro fala mais sobre isso também. Pode ser uma separação, pode ser a perda de um familiar, uma pessoa que era querida, pode ter sido perda de um emprego, pronto, algum evento que seja impactante o suficiente na vida daquela pessoa para que eventualmente a pessoa de repente tenha uma quebra na forma como vivia a sua rotina. Já não pensa da mesma maneira porque algo profundamente importante afetou ou pronto, aconteceu na vida daquela pessoa. Então, quando isso acontece, entra primeiro aquele embate do sentimento de porquê, não é? Ou o que é isto que nos está a acontecer. E depois, quando a pessoa vai alimentando constantemente o sentimento de perda ou de falta ou de escassez à volta daquele evento em especial, ou até podem ser vários eventos que aconteceram ao mesmo tempo, podem acontecer todos em cadeia. O que acontece é que a pessoa vai criando uma realidade paralela àquela que ele tinha, ou seja, esta era a primeira realidade em que estava, não posso dizer tudo bem, mas em que as coisas estavam aceitáveis e de repente estou num estado de não aceitação, em que isto não está de acordo com aquilo que eu era. Então, uma parte da nossa identidade é perdida a partir do momento em que aquela pessoa, ou evento, ou emprego, seja o que for que nós dessemos valor naquela altura, ou até a casa, as pessoas também perdem casa, aquela coisa, ou aquela pessoa, aquela circunstância, aquela experiência, deixou de fazer parte de nós. Então, uma parte da nossa identidade morre e se a pessoa se apegar muito a esse estado de identificação, eu era feliz porque estava com esta pessoa, ou eu era feliz porque tinha isto ou tinha aquilo, o que acontece é que essa parte, essa identidade vai morrendo e a pessoa entra então nesta espiral decrescente em que começa a perder o seu sentido de ser. Ou seja, ou então se calhar nunca sequer questionou-se o que era o ser, não é? O que é isto? O que é a vida? Não é? Porque é que isto me aconteceu? Começa a fazer aquelas perguntas existenciais que põem em questão toda a identidade e toda a história pessoal que a pessoa criou naquele momento ou durante a sua vida. Portanto, é como se eu estivesse a seguir uma história em que eu não questionasse muito sobre ela e de repente, epá, aconteceu aqui qualquer coisa. E quando acontece essa coisa, primeiro vem esta espiral negativa, vem este processo de desconstrução. Eu estou a desconstruir a minha identidade porque estou a perceber que a realidade já não é o que eu achava que era. Houve qualquer coisa, houve um evento, houve qualquer coisa que fez com que eu me fosse abaixo. Pronto. E então isto é o que acontece, dá-se então a dor da mente, a depressão. Porquê? Porque isto, ok, está associado a um sentimento de perda grande, mas também está associada e começa essencialmente na mente, porque a mente é que constrói esta historinha pessoal do eu, não é que constrói eu tenho isto, eu sou aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo. Há um eu aqui que nós construímos ao longo da nossa vida que de repente de alguma maneira tem ali um fim, corta ali qualquer coisa. E então é aí que nós entramos dentro do processo de depressão. E é aí que se calhar muitas pessoas por vezes afundam-se. No entanto, quando as pessoas entram em depressão, existe também aquela ânsia de viver, porque é um misto de emoções, é um misto entre eu morri, ou a minha identidade morreu, mas algo em mim está-me a dizer que não sou isto. Mas isso nem sempre acontece. A pessoa fica ali entre o limbo entre a vida e a morte. E quando digo entre a vida e a morte, não é uma morte física, mas é uma morte mental, uma morte quase de alma, vamos dizer assim. É como se eu estivesse a desfazer-me de um eu físico, um eu que tem uma história pessoal, para entrar em queda, para desconstruir esta identidade que eu criei. Faz sentido? Faz, mas é assim. A pessoa quando está em depressão e profunda não quer viver. Sim.
muitas vezes é o não viver porque a associação, sim, a associação que nós temos à vida é aquele A evento. pessoa se calhar depois vive porque terá, portanto, família que talvez precisem da pessoa e que a pessoa realmente depois dá um clique e diz não, já partiu, mas temos que levantar a cabeça por causa de ajudar quem está. Porque nessa altura que a pessoa está mesmo em depressão assim mesmo profunda, a pessoa não pensa em nada, pensa é partir. Sim, mas isso é um pensamento compulsivo também que alimenta, que é está constantemente a pensar que não faz sentido, né? Que a vida não faz sentido e anda sempre à volta daquilo, não é? A vida nessa altura não faz sentido. Sim. Não faz sentido nenhum. Sim. Só que depois há outros valores que, ao fim, sei lá, de quanto tempo, que depois, pronto, a vida há quem precise. Sim. E nessa altura a pessoa, pronto, tem que pensar de outra maneira. E tem que realmente reagir. Sim. Nessa altura tem que reagir. Sim. Porque até aquela altura a pessoa não reage, não sente nada, não vê nada, não. Acho eu. Sim. Pronto, aqui eu deixo aqui uma última frase que é quando as pessoas estão nesta situação e podem pôr até ter uma sua vida, o que estas pessoas não se apercebem é que se estavam a identificar com a vida errada e vida errada não pode ser vivida corretamente. Ou seja, aquele estado de identificação com aquela vida e digo, esta vida, como quem diz, não faz sentido para mim, eu não quero mais viver esta vida, é uma vida errada no sentido de que a pessoa ainda não compreendeu algo dentro de si que está a transformar, que está a passar por uma fase de transição. E vamos ver isso nos capítulos mais à frente.